Olá, amigos. Vamos dar início ao nosso estudo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com base nos informativos do ano de 2016. Então, o objetivo do curso Master Juris é fazer com que haja um diálogo entre a jurisprudência dos tribunais, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, e aquilo que nós estudamos, tanto do aspecto normativo quanto a partir das obras acadêmicas que são consultadas e acabam orientando o estudo daquele que vai fazer o concurso público. Então nós temos alguns módulos de jurisprudência em direito constitucional, em direito previdenciário também. Em direito constitucional, nós fizemos um estudo aprofundado da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal do ano de 2015. Então todas as decisões que foram publicadas no informativo do ano de 2015 e agora nós começamos do ano de 2016. Terminado esse estudo do ano de 2016, que começa nessa aula e vai prosseguir nas aulas seguintes, depois nós vamos fazendo a atualização em relação às decisões do Supremo do ano de 2017, mas aí já é mais em cima da publicação dos informativos desse ano. Tá? Então, o objetivo desse caderno é consolidar o conhecimento, lembrando que o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito importante, principalmente para concursos da magistratura, do Ministério Público e das procuradorias, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual ou no âmbito dos municípios. O caderno que está à disposição de vocês, vocês podem consultar. Ele é um caderno de jurisprudência dividido em capítulos. Então, o primeiro capítulo faz referência à hermenêutica constitucional, que é uma parte importante da nossa matéria. E nem é muito comum haver decisões em que nós podemos trabalhar de forma específica a hermenêutica, mas há uma decisão, ficou até uma decisão notória do Supremo, que foi o caso da vaquejada, é um caso em que se aplicou a ponderação de interesses. Depois, o segundo capítulo é o capítulo do controle de constitucionalidade, e nós vamos prosseguindo no estudo do Estado Federal Brasileiro, da separação de poderes, processo legislativo e, por fim, os direitos fundamentais. Então eu os convido a abrir esse caderno de jurisprudência na primeira parte, que é a parte que se refere à hermenêutica. A primeira decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal é uma decisão que se refere a uma ponderação de interesses. Então eu vou fazer aqui primeiro algumas colocações em relação à matéria de ponderação de interesses, antes de nós ingressarmos especificamente no estudo desse caso concreto. A ponderação de interesses é um método de solução de conflito entre normas jurídicas. Antes de aplicar a ponderação de interesses, é importante que nós façamos uma tentativa de solução através dos métodos clássicos da hermenêutica positivista. Quais são esses métodos? Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui duas normas em conflito. Os métodos clássicos, que procuram dar soluções definitivas e que eventualmente possam ser expandidas para casos semelhantes, eles propõem a solução, primeiro, através da verificação da hierarquia entre essas normas, depois pela aplicação do princípio da especialidade e, por fim, do princípio temporal, ou por alguns também denominados princípio da novidade, isto é, da norma mais nova. Métodos que devem ser aplicados nessa ordem. Então, primeiro se aplica o método da hierarquia, depois o método da especialidade e depois o método temporal. Para a hermenêutica do positivismo, esse conflito normativo é um conflito aparente e que, na realidade, pode ser, na prática, já que é um conflito aparente, ele pode ser desmistificado, ele pode ser aclarado, pode ser demonstrado para ser depois expandido para casos semelhantes. Então, quando se tem um conflito entre duas normas, a primeira sugestão que se faz é a verificação se existe alguma hierarquia entre elas. Então, se duas normas estão em conflito e uma norma é uma norma legal e a outra uma norma constitucional, deve-se afastar a norma legal e se aplicar
a norma constitucional. Nesse sentido, o método da hierarquia é o método hermenêutico que dá fundamento ao controle de validade dos atos administrativos, tendo por paradigma a lei, o controle de constitucionalidade, que tem por objeto a lei e tem por paradigma uma norma constitucional. Então, seja no caso do controle de validade, que é uma matéria estudada no direito administrativo, quanto no caso do controle de constitucionalidade, que no caso é estudado em direito constitucional, ambos os métodos, ambos os fenômenos são apreciados a partir do fundamento da aplicação do método da hierarquia. Então, repito, se nós imaginarmos que N2 é uma norma de ato administrativo que está em conflito com N1, que é uma norma de lei, afasta-se a aplicação do ato administrativo para fazer prevalecer a lei. Se o método da hierarquia solucionar esse conflito, está terminado e nós então podemos passar para uma outra atividade. Se o método da hierarquia não solucionar, nós devemos então aplicar o segundo método, que é o método da especialidade. O método da especialidade pressupõe então que a hierarquia não solucionou. Em outras palavras, que as normas estão no mesmo patamar de importância no ordenamento jurídico. Por exemplo, são duas normas de âmbito legal. Se ambas as normas têm natureza legal e elas estão em conflito, e se uma tiver o objeto de aplicação mais restrito do que a outra, e o fato for um fato específico previsto pela norma específica, esta deve ser aplicada em detrimento da outra. Se for o fato genérico, não será aplicada então a previsão normativa específica, aplicando-se a norma genérica. Então, o método da especialidade, pressupondo que as duas normas estão no mesmo patamar de importância no ordenamento jurídico, dela resulta a aplicação da norma especial prevista para o fato especial, ou a norma geral prevista para a norma geral. Não sendo solucionado pelo método da hierarquia ou pelo método da especialidade, aplica-se então o método temporal. Se as normas estão no mesmo patamar de importância e ambas são igualmente especiais ou igualmente gerais, aplica-se a norma mais recente em detrimento da anterior. Então, uma característica da aplicação dos métodos clássicos hermenêuticos do positivismo é o de que a solução é uma solução que possa ser replicada para outros casos semelhantes. E nós devemos verificar também em relação a esses métodos se sua aplicação pode gerar uma consequência em tese. A aplicação do método da hierarquia, ela gera uma consequência em tese que se refere à validade da norma. Se essa norma N2, dentro do exemplo que foi dado antes, for uma norma de ato administrativo e a norma N1 for uma norma legal, o afastamento da norma N2 vai ser replicado, vai ser reproduzido sempre que houver um contato com a norma N1. Então, esse afastamento ele pode ser expandido para outras hipóteses, o que pode levar à aplicação de um efeito erga omnes. Então, o efeito erga omnes ele vai ser gerado pela possibilidade de se replicar essa solução hermenêutica a casos semelhantes. Então, a consequência que se tem na aplicação do primeiro critério é uma consequência que vai atuar sobre a validade da norma. No que se refere à especialidade, não vai haver invalidação de nenhuma das normas, também não vai haver qualquer influência em relação à vigência. As normas vão continuar a existir em tese, mas toda vez que houver a necessidade de aplicação a um fato especial, será aplicada então a norma especial. Toda vez que houver necessidade de aplicação a um fato geral, será então aplicada a norma geral. Então, o método de especialidade ele também pode ser replicado, mas ele não gera uma consequência de invalidação ou de revogação da norma. No que se refere ao método temporal, aplicada a norma mais recente, se igualmente especial ou geral em relação a outra, haverá revogação tácita da norma mais antiga. Então, a consequência de ser replicado esse método é uma consequência que se dá na vigência da norma.
do fato dela estar em vigor e não na validade. Então, o que nós podemos fazer são duas afirmações. A primeira afirmação é de que os três métodos do positivismo para a solução do conflito aparente podem ser replicados para outros casos, isto é, eles podem virar um método de solução em tese. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que a aplicação do método da hierarquia gera uma consequência na validade, da especialidade não gera nenhuma consequência sobre validade ou vigência, e o método temporal gera, então, uma consequência de vigência. Ocorre, porém, que nós podemos estar diante de uma situação em que ambas as normas estão no mesmo patamar, elas sejam igualmente especiais ou igualmente gerais, e nenhuma delas seja mais nova do que a outra. Nenhuma delas tenha ingressado no ordenamento jurídico posteriormente à outra. Elas têm ingressado no ordenamento jurídico ao mesmo tempo. Bem, então nós vamos estar diante do que a doutrina denomina de caso difícil, hard case, ou seja, nenhum dos métodos da hermenêutica tradicional é suficiente para solucionar a questão. Quando nós nos encontramos diante de um caso como esse, será aplicado então o método da ponderação de interesses. Então, o método da ponderação de interesses é um método de solução de conflito entre normas jurídicas quando o conflito não for um conflito meramente aparente. Quando nós estivermos diante de um conflito real, de um caso difícil, em que os três métodos do positivismo não sejam suficientes para solucionar a questão. Diferentemente dos métodos anteriores, que nós já estudamos, o método da ponderação de interesses é um método especificamente utilizado para a solução do caso concreto. Significa dizer que ele é sensível a qualquer alteração fática. Então, ele não é passível de ser replicado sem maiores reflexões para casos que possam ser semelhantes. O método da ponderação de interesse é um método de solução aplicado ao caso concreto. É um método que não pode ser replicado. Uma outra questão vinculada ao método da ponderação de interesses é que, diferentemente da solução que era dada no conflito na aplicação dos métodos clássicos do positivismo, isto é, quando aplicado N1 não se aplica N2, ou quando aplicado N2 não se aplica N1, a solução encontrada pelo método da ponderação de interesses é uma solução que pode deixar com que ambas as normas continuem a conviver no ordenamento jurídico, mas que na solução daquele caso concreto, as duas se apliquem, sendo que uma com mais incidência do que a outra. Então, a fórmula de resultado padrão na ponderação de interesses não é prevalência de N1 ou prevalência de N2. O resultado no método da ponderação de interesses é o da aplicação de duas normas, sendo que uma com maior intensidade. Voltando aqui à primeira característica. Qualquer alteração fática pode fazer com que, em um segundo caso concreto, a norma que prevaleça na aplicação, sem exclusividade, com mais intensidade, seja N2 e não N1. Então, é muito importante nós termos isso em mente no que se refere à ponderação. A ponderação é um método de solução de conflitos estritamente de solução de caso concreto, ele não pode, em princípio, ser replicado a outros casos, e, além disso, a solução, na maioria das vezes, é o da aplicação das duas normas, sendo que uma com maior intensidade do que outra. O método da ponderação de interesses é um método vinculado ao instrumental do princípio da proporcionalidade. Então, no método da ponderação de interesses, aplica-se o princípio da proporcionalidade, ponderando-se fatos em relação à aplicação de normas jurídicas em conflito. Para a maioria da doutrina, e aí eu faço referência, por exemplo, ao professor Luiz Roberto Barroso,
o método da ponderação de interesses é um método para a solução de conflito entre princípios. Para essa linha de pensamento, seria inadequado imaginar um conflito entre um princípio e uma regra, ou entre duas regras. Quando isso acontecesse, haveria necessidade de se buscar os princípios que estariam subjacentes àquelas regras e efetuar a ponderação entre os dois princípios. Então não seria possível a aplicação do método da ponderação entre um princípio e uma regra ou entre duas regras, e sim somente entre os princípios. Quando duas regras estivessem em desacordo, dever-se-ia procurar qual é o princípio, naquele caso aplicável, fazer a ponderação entre esses dois princípios e solucionar o caso concreto. No método da ponderação de interesses, aplicam-se, em princípio, 3 fases. A primeira fase, que é a fase da identificação das normas em conflito. Depois, o da identificação dos fatos. E, por fim, o da ponderação dos fatos à vista das normas em conflito. Então, primeiro se utiliza a identificação das normas que estão em conflito, depois se identificam os fatos subjacentes na aplicação e se faz, então, a ponderação a partir do princípio da proporcionalidade. Então, nós vamos ver, em relação àqueles fatos, se deva prevalecer uma norma ou outra norma. É o que ocorre aqui no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no chamado caso da vaquejada. De um lado está uma previsão da Constituição que garante a liberdade e até mesmo o incentivo do Estado para a preservação do acervo cultural de uma determinada região do Brasil. De outro lado está a proteção dos animais contra a crueldade. Então aqui nós temos, que decorre da proteção do meio ambiente. Então aqui nós temos 2 dispositivos constitucionais originários da Constituição. Então, nenhuma das normas em conflito tem hierarquia sobre a outra. Nenhuma é especial em relação a uma outra que seria geral. E nenhuma foi publicada antes da outra. Então, nós estamos numa situação em que o método da hierarquia não solucionará o conflito, o método da especialidade também não, porque não existe uma norma especial em relação a uma norma geral, e o método temporal também não será suficiente para resolver, uma vez que os 2 dispositivos constitucionais foram publicados ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos, de um lado, o dispositivo constitucional que fala da preservação de valores culturais, e o outro da proteção do meio ambiente, especificamente aqui no caso, contra a tortura e maus tratos. Vocês vão ver que o Supremo Tribunal Federal, por maioria apertada, essa foi uma decisão difícil, decidiu fazer com que prevalecesse N1 em relação a N2. Isto é, desde que não fossem praticados atos dos quais resultasse o maus tratos de animais, a tortura de animais, deveria haver preservação dos valores culturais. Então, a solução desse caso concreto, ao se declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual que regulamentava a vaquejada, então o Supremo considerou inconstitucional a lei. Ao se declarar a invalidade dessa lei, o Supremo levou em conta o método da ponderação de interesses
no conflito entre a proteção do meio ambiente e da preservação de valores culturais, fazendo com que, por apertada maioria, como eu falei, prevalecesse a maior incidência, mas não a exclusão do outro, a maior incidência da proteção do meio ambiente, no que se refere ao subprincípio que protege animais contra maus tratos, em relação à preservação dos valores culturais. De forma alguma, o Supremo concluiu que não devessem ser preservados valores culturais, valores regionais. O que o Supremo decidiu é que, na preservação desses valores culturais, não se admitiria, então, a aplicação de maus tratos a animais. Vamos, então, botar lá na nossa decisão. Vamos lá para o nosso caderno. Então, vocês vão ver aí. O plenário, em conclusão, e por maioria, julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei X, lá do Estado do Ceará. Na espécie, o requerente sustentava a ocorrência de exposição dos animais a maus tratos e crueldade, ao passo que o governador do Estado defendia a constitucionalidade da norma por versar sobre o patrimônio cultural do povo indígena, do povo nordestino. Haveria, portanto, conflito de normas constitucionais sobre direitos fundamentais. De um lado, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, e de outro, o artigo 215. Então, vamos abrir a nossa Constituição, vamos ver lá no artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão de manifestações culturais. Manifestações culturais, sejam elas nacionais, sejam elas manifestações regionais, no caso aqui, do povo nordestino. E o artigo 225, parágrafo 1º, prevê no inciso 7º, para assegurar a efetividade desse direito, que é o direito ao meio ambiente, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade, que é a parte final, então, desse inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 225. Então, de um lado, nós temos a previsão no artigo 215 de preservação de valores culturais regionais do povo nordestino e, de outro lado, nós temos uma previsão da Constituição da necessidade de proteção do meio ambiente, com uma locução específica no parágrafo 1º do inciso 7º, parte final, que proíbe a prática de atos que sejam considerados cruéis aos animais. Avançando nessa decisão, eu quero ver aí com vocês a parte que começa com o tribunal. O tribunal asseverou ter o autor juntado laudos técnicos comprobatórios das consequências nocivas à saúde dos bovinos, tais como fraturas nas patas, ruptura dos ligamentos dos vasos sanguíneos, traumatismo, deslocamento da articulação do rabo até o seu arrancamento, das quais resultariam comprometimento da medula espinhal e dos nervos espinhais, dores físicas e sofrimento mental. Aí, no caso, seria pela prática do vaqueiro em cima de um cavalo, efetuar a derrubada do gado bovino através do seu rabo, né, puxando e rodando o boi ou a vaca que estejam em movimento. E aí prossegue a decisão. A parte das questões morais relacionadas ao entretenimento à custa do sofrimento dos animais, a crueldade intrínseca à vaquejada não permite a prevalência do valor cultural como resultado desejado pelo sistema de direitos fundamentais da Constituição. Então, aqui, vamos voltar à aplicação do método da ponderação de interesses. Aplicando as 3 fases que nós havíamos estudado há pouco, o Supremo Tribunal Federal, numa primeira fase, identificou as normas em conflito. Então, aqui nós temos, de um lado, a norma do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, parte final,
e, de outro lado, a norma do artigo 215 da Constituição. Os livros às vezes não comentam, mas nessa primeira fase ainda é muito importante que a gente faça uma observação. Nós não devemos nos limitar apenas com a identificação formal dessas normas, porque muitas vezes há uma opção a priori do Constituinte. Se é bem verdade, de um lado, que não existe relação de hierarquia formal entre normas originais da Constituição, isto é, não se pode utilizar uma norma da Constituição como paradigma para a declaração da inconstitucionalidade de outra norma original da Constituição. Se de um lado isso é verdade, de outro lado também é verdade que as normas constitucionais não carregam o mesmo valor moral de proteção. Então existem normas constitucionais que são moralmente mais relevantes do que outras. Então, na fase da identificação das normas em conflito, que é o que nós acabamos de fazer, há um caminho importante que deve ser adotado pelo hermeneuta de verificar se houve alguma ponderação a priori feita pela Constituição. Isto é, se a Constituição ela já parte de um conceito de N1 grande em relação ao N2. Isto é, se o Constituinte faz uma opção a priori. Ah, professor, por que isso é importante? Isso é muito importante pelo seguinte: se na leitura primeira das normas nós chegarmos à conclusão de que houve uma opção constituinte favorável a uma em detrimento da outra, e se isso se confirma ao final, a fundamentação ela fica bastante desonerada. Isto é, o hermeneuta ele vai ter que se utilizar de um esforço menor para confirmar uma previsão da Constituição, uma intenção prévia do Constituinte. Então ele terá, para justificar uma conclusão de confirmação de uma opção prévia do Constituinte, uma fundamentação muito mais tranquila, menos onerosa do que para inverter. Vamos imaginar, não estou dizendo que é o caso aqui, vamos imaginar que já houvesse da leitura uma conclusão de que o Constituinte deu uma opção por um valor moral em relação ao outro. Se isso não se confirmar, se o resultado for N1, N2, a mudança dessa orientação no caso concreto, que seria bastante possível, fica exigindo do intérprete um grau de fundamentação muito maior. Então, se nós chegarmos à conclusão, na primeira fase, de que o Constituinte fez uma opção a priori, se o resultado é contrário àquela opção constitucional, isso vai exigir uma fundamentação muito mais rigorosa do hermenêutica do que a mera confirmação. A segunda fase é a fase da identificação dos fatos. E o Supremo faz muito bem isso aqui, e eu fiz questão até de ler uma passagem da nossa decisão, quer dizer, a utilização desse mecanismo cultural da vaquejada, que é descrita aí, o cavaleiro ele procura derrubar uma rés através do rabo, e o laudo que indicou que isso faz com que haja fraturas, haja sofrimento ao animal, esses são os fatos, né? Então, a identificação dos fatos está principalmente naquela passagem em que se relacionam quais são os danos causados a esse animal. E a terceira fase, então essa é a segunda fase, a terceira fase é a fase da ponderação propriamente dita. Então, ponderação propriamente dita. Então, aqui nós vamos ponderar esses fatos que foram colocados. Quer dizer, qual é a importância desse tipo de jogo para aquela população do local? Qual é a importância disso? Então, isso vai fazer com que haja um incremento da proteção do artigo 215. Qual é o grau do sofrimento dos animais? Então, até que ponto os animais têm danos irreversíveis? Se coloca em risco a vida do animal ou se coloca o animal em sofrimento. Então, a verificação desses fatos, através do sistema de ponderação estrita de interesses,
fará com que nós cheguemos à conclusão de que deva prevalecer a proteção do meio ambiente, conforme chegou à conclusão o Supremo Tribunal Federal, sem perder em conta de que a proteção do valor cultural é importante também. Isso é relevante porque o Supremo ele já encaminha uma indicação de que, se houver alteração no quadro fático, a solução pode ser diferente. Então, se futuramente a lei do Estado do Ceará, se ela for uma outra lei em que se permita um tipo de festival popular que incentive os valores culturais regionais do nordestino, sem aplicar aos animais um nível de crueldade, sem aplicar sofrimento aos animais, será, sem dúvida, preservado o valor cultural. Então, essa primeira decisão foi uma decisão emblemática na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e é um caso clássico de ponderação de interesses. Então, após e ao final, o Supremo Tribunal Federal, pela votação apertada de 6-5, considerou inconstitucional a lei do Estado do Ceará que regulamenta a atividade da vaquejada, acabando por prevalecer a proteção do meio ambiente, naquilo que se refere à proteção contra a crueldade de animais, em detrimento da proteção do valor cultural. Então, o importante é colocar que a solução do caso concreto, da forma como foi adotada na ponderação de interesses, dá mais relevância à norma de proteção do meio ambiente, mas não deixa de aplicar também o valor cultural. E voltando àquilo que foi dito antes, esse é um método de solução de caso concreto. Alterada a lei para fazer com que a prática do festival seja outra e que não leve a sofrimento de animais, poderá haver uma solução diferente pela preservação da proteção do valor cultural, levando em consideração que não houve um dano ao meio ambiente e ao sofrimento dos animais. Então, meus amigos, com isso eu termino esse nosso primeiro capítulo com essa decisão importante que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4983. O relator foi o ministro Marco Aurélio, tendo ficado vencidos os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli. Eu retorno a vocês para nós estudarmos o início do segundo capítulo, que é o controle de constitucionalidade, na próxima aula. Até lá!